E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a fazer os exercícios sobre o momento, tá? Fazer uns 6 exercícios, de repente fazer 3 de 2D e 3 de 3D, então eu vou ir vendo aqui como é que vai ser, tá? Começando por esse aqui, que é o 2/35 do Medium. O peso do antebraço é 5 libras com centro de massa em G. Determine o momento resultante do peso e da esfera em relação à junta em O. Depois, diga qual deveria ser a força de tração do bíceps para que a pessoa conseguisse segurar a esfera, não deixando ela girar em relação ao ponto O. Ou seja, no nosso primeiro caso, a gente tem que calcular qual vai ser a tendência de giro, qual o momento em relação a este ponto aqui, que é a junta aqui do nosso cotovelo, né? Sendo que o nosso antebraço pesa 5 libras, a gente está segurando uma esfera de 8 libras, tá? No começo a gente não vai considerar que a gente está fazendo força aqui em T. Então vamos lá, no primeiro, deixa eu botar aqui primeiro, vou botar 1 aqui como se fosse o primeiro ponto, tá? O primeiro caso. Uma letra A do exercício, vamos dizer assim. A gente tem que calcular então o momento resultante em relação ao ponto O, é basicamente isso. Vamos lá. Então, o somatório de momento em relação ao ponto O, certo? Vai ser o quê? MO, que é o momento em relação ao ponto O, é igual, se a gente pegar primeiro essa força de 5 libras aqui e analisar ela vai ser positiva ou vai ser negativa? O momento vai ser negativo, certo? Porque a gente está colocando a mão, se a gente girar a mão, o nosso dedão vai estar para dentro da página, ou seja, a tendência de giro do nosso antebraço, se a gente olhar agora aqui, ela é nesse sentido aqui, né? Porque se o peso está aqui, então o nosso braço tende a girar para cá, ó. Então faz sentido que o momento seja negativo, ou seja, no sentido anti-horário. Claro que ele só é negativo porque a gente considera o positivo no sentido anti-horário. Então, se ele está girando no sentido horário, que eu falei anti-horário antes, mas na verdade é horário, né? Então, se ele está girando no sentido horário, então ele é contrário ao nosso positivo, ou seja, ele é negativo. Então, vai ser menos 5 libras vezes isso aqui, aqui a gente tem 55 graus, tá? Esse aqui é o ângulo de 55 graus, né? E aqui a gente tem 6. Então, essa distância até aqui, ó. Essa distância, isso aqui é 6. Então, essa distância aqui, que é a distância do ponto O até a força, vai ser 6 polegadas vezes o seno de 55, certo? Então, é 6 vezes... Espera aí que tá horrível esse meu 6 aqui. 6 vezes o seno de 55 graus. E essa aqui é a nosso primeiro momento, né, da força ali, do força-peso do antebraço. Agora isso é menos de novo aqui, porque essa força de 8 libras também tende a gerar no sentido horário, né, então ela fica negativa na fórmula. Então é menos 8, que é o peso da nossa esfera aqui, vezes a distância, que vai ser qual? Vai ser 13, né? 13 polegadas, aqui já está aqui, ó. A distância entre O até essa força é 13, então aqui vai ser 13 polegadas. E esse é o nosso momento em relação ao ponto O, bem simples, certo? Espera lá. MO é igual a... Vamos ver quanto dá isso. Aqui eu botei seno de 5 graus, né? Mas é seno de 55 graus, faltam 5 ali. Então é menos 5 vezes 6 vezes seno de 55. Isso tudo menos 8 vezes 13. Vai nos dar um momento resultante de menos 128,57 Newton. Não é Newton, nada, é libras. Libras por polegadas, né? Que é isso, aqui. Então esse é o nosso momento resultante em relação ao ponto O. Que a gente também pode escrever assim, né? O momento em relação ao ponto O, agora no sentido horário, tá? Ele vai ser igual a 128,57 libras por polegadas, vezes polegadas. Lembrando que esse aqui, que a gente calculou que deu menos, ele é no sentido anti-horário, né? Então, aqui a hora a gente passar para o sentido horário, ele vai ficar positivo. E é isso, essa é a primeira parte. Então tá, pessoal, agora nessa segunda parte, a gente vai aplicar uma força T aqui no nosso bíceps, tá? Aqui tá falando força de tração, né? Mas na verdade ela não é uma força de tração. A gente está comprimindo o músculo, né? Porque a gente está fazendo força. Então a gente vai comprimir o nosso músculo para fazer força. Então para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma força que está aqui, ela vai estar comprimindo o músculo. Tá, isso não importa na verdade, né? Vamos continuar aqui. Se a gente aplicar uma força T aqui,
ela vai fazer, como ela está para cima, então ela vai fazer um momento no sentido anti-horário, certo? Que é um momento positivo na nossa convenção. Qual deve ser esse momento aqui para que isso esteja em equilíbrio? A gente sabe que quando a gente calculou usando somente a força-peso e a força da esfera, força-peso da esfera e a força-peso do antebraço, a gente encontrou um momento no sentido horário, certo? Ou seja, um momento negativo aqui na nossa conta, de menos 128,57. Então, para que a gente equilibre isso aqui, a gente precisa fazer com que a nossa força T gere um momento de 128 positivo, ou seja, no sentido horário. Então, se aqui a gente tem menos 128, que a gente encontrou agora, a gente tem que gerar um de 128 positivo para que isso esteja em equilíbrio. Agora, a partir dessa nossa definição, a gente sabe então que vamos chamar aqui de um MO', sendo esse sentido positivo, ele tem que ser igual a 128,57 libras vezes polegadas no sentido positivo, né? Então tem que ter um momento no sentido anti-horário positivo. Para a gente fazer isso, então a gente vai fazer aqui 128,57 tem que ser igual à nossa força T vezes uma certa distância. Qual que é essa distância? É essa aqui, ó. É essa distânciazinha aqui, que vai ser o quê? A gente sabe que do ponto O até essa força desse ponto A aqui, a gente tem 13 polegadas, né? E a gente sabe que do ponto O até o nosso ponto G aqui, a gente tem 6 vezes seno de 55 polegadas. Então, a gente pode fazer 13 menos essa distância aqui, encontra isso aqui, certo? Não, mentira. Como é que a gente vai descobrir essa distância aqui? A gente tem 13, aqui a gente tem... Ah, não, olha só que loucura, cara. Como eu sou burro. Aqui já tá dando aqui, olha só, cara. Eu tô tentando pensar, mas já tá aqui ela, 2 polegadas. Ah, agora eu fui burro, mas tá, enfim, vamos voltar aqui. Então a nossa distância já tá dada aqui, né? É 2 polegadas. Então isso aqui é 2 polegadas. Então é 2 polegadas. Fazendo essa continha, a gente descobre o T facilmente, ó. A gente vai saber que o T é 128,57 dividido por 2. Então o nosso T precisa ser 64,3 libras. E essa é a nossa força T para que isso aqui esteja tudo em equilíbrio e que isso não vá girar se a gente tiver uma força de 64,31 libras. Agora, vamos só para fazer uma prova real disso. Se a gente calcular agora o momento, considerando aquela força T, vamos fazer de novo agora o somatório de momento em relação ao ponto O, certo? Se a gente agora ter aquela força T, a gente vai ter então que o nosso MO vai ser igual a T vezes o 2, que é no caso T é 64, eu vou trocar aqui, né? Isso é um momento positivo, então é 64,31, não, 64,3 vezes o 2, que é a distância. Daí quais os outros momentos que a gente tem? É menos 5, de novo ali, igual acima, né? Eu já botei um menos ali, então 5 vezes essa distância aqui, que vai ser 6 vezes seno de 55. E isso menos aquela ali, que é 8 vezes 13 polegadas. Né? Se a gente fizer essa conta aqui, isso aqui tem que dar 0, para que esteja em equilíbrio realmente. Então, a gente vai fazer lá. 64,3 vezes 2, né? Vai dar 128,6. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8 vezes 13, mais 5 vezes 6. 5 vezes 6 vezes seno de 55. Isso vai dar 128,57, né? 128,6 arredondando. Então é menos 128,6. Ou seja, a gente conseguiu a nossa condição, que é que aquilo ali não gira. Então o nosso momento resultante em relação ao ponto O vai ser 0 quando a nossa força for 64,3. E é isso, pessoal. Esse é um exercício bem legal, é só para aplicar esse conceito de momentos aqui em 2D mesmo. Agora a gente vai começar a fazer alguns mais complexos. Espero que tenham entendido, tenham gostado do exercício. E muito obrigado, até o próximo vídeo.